Ok, pode começar. Nós vamos estudar Isaías 34. Então, vamos entrar em oração. Abraça a Bíblia e vamos falar com Deus. Meu Deus, meu eterno Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, te pedindo discernimento da tua palavra, que é muito importante, meu Deus, aprendermos, meu Pai. O Senhor nos escolheu para que nós possamos, meu Pai, aprender um pouco da tua palavra. E essa palavra de Isaías, ela é muito forte, ela vem em confronto à nossa alma, às nossas vidas, Senhor. Cada dia mais, meu Pai, aprendemos mais um pouco do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, passa com o teu poder em cada vida que está aqui a estudar, meu Pai, essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego esse estudo nas tuas mãos, na certeza de que aquela pessoa que ouvir, meu Pai, ela vai abrir os olhos e se alertar, porque essa palavra é para quem te serve, para que a gente possa, meu Pai, estar cada dia mais, meu Pai, vigilante na tua palavra, porque o Senhor quer esclarecer, o Senhor não veio para fazer o mal, o Senhor veio para fazer o bem, o Senhor é Deus de bondade, de justiça. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, esta palavra, nos guia e nos fortalece a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o teu Espírito, meu Pai, em nós. Amém. Então, Isaías 34, ele vem com a profecia muito forte. É muito forte essa palavra. Às vezes a gente até treme. Isaías fala, né? Aqui é a profecia dos fins dos tempos, de todas as nações. Então, aqui tem um grande alerta na palavra de Deus. Chegai-vos, nações, e para ouvir, e vós, povo, escutai. Deus está falando aqui com a gente, chamando a nossa atenção para ouvir, escutar. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Então, ele está chamando a atenção da gente para ouvir, né, e escutar, porque a indignação do Senhor está sobre toda a nação e o seu furor sobre todo o exército dela. Ele a destruiu totalmente, entregou à matança. Eu, quando estava estudando, lendo, né, isso aqui, eu confesso que via que, então, é a profecia, abrição de olhos, né, que Isaías dá ao povo, que isso aqui não é para a gente, porque a gente tem como é o nome, meu Deus? A gente tem no nosso coração, a gente sabe que a gente, vendo a palavra aqui, não é para a gente não vai. A matança, essas coisas que estão aqui, não é para o Filho de Deus, são para as pessoas que não seguem a profecia, a palavra dele. A indignação dele não é contra a gente, é contra as pessoas que fazem o contrário da palavra dele. E o terceiro, e os mortos serão arremessados e dos seus cadáveres subirão o mau cheiro e os montes com o se solverá, e os céus se enrolarão como o livro, e todo o seu exército cairá como a folha da vide e como cai o figo da figueira. Eu vejo isso aqui,
e todo o exército do céu se dissolverá, sumirá. Uma coisa que se dissolve é uma coisa que some, né? Se eu estou errada, não, Lilian, pode falar, Pablo. Que esse Isaías, ele é muito forte. E ele, a gente vai falando, e ele vai, na palavra mesmo, a gente já vai descobrindo tudo o que está escrito, né? Que é muita coisa nesse versículo aqui. O furor, Sem, né? sem sombra Isaías de passando dúvidas. para a gente o que vai acontecer. Sem sombra de dúvidas, dona Cida. Quem sou eu para dizer que a senhora está errada? Está repreendida isso aí. Olha só, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, de enfatizar, é que Isaías ele usa muito essas figuras de linguagem para enfatizar a visão que ele recebe, né? A mensagem que Deus entrega para ele e que ele tem que passar para as pessoas. A intensidade com a qual ele recebe é tamanha que ele não consegue simplesmente falar as palavras que Deus manda. Ele tem que acrescentar isso, figuras para ilustrar a intensidade daquilo que está por acontecer. Logo no verso 1, quando ele fala, chegai-vos nações para ouvir, vós povos, sem sombra de dúvidas, é uma mensagem para todo mundo. Não é necessariamente para o povo da igreja, mas é para todos, todos, indistintamente. Podemos incluir aqui o povo da igreja? Podemos, sem sombra de dúvidas. Podemos incluir Israel? Lógico, quem primeiro ouviu isso aqui foi Israel, né? Mas o objeto que está sendo tratado aqui não é o povo de Deus. É realmente aqueles que não fizeram a vontade de Deus e que ainda se colocaram como inimigos do povo de Deus. E ele chama assim: ouça a terra e a sua plenitude. E o que seria a plenitude da terra? Tudo que nela há. Então, os animais, as águas, tudo que a gente imaginar, que a gente olhar para os lados, tudo que há na terra é chamado para ser testemunha. Isso é bem interessante. Quando ele vai decretar o juízo dele, ele não está chamando simplesmente aqueles que serão julgados, mas ele está chamando toda a criação para participar disso. Eu acho isso bem interessante. É como se ele quisesse testemunhas, não necessariamente um júri, mas testemunhas que entendessem e compreendessem o furor dele, a ira dele, os projetos dele, né? O porquê que ele está fazendo isso, o porquê que ele está tendo esse cuidado de decretar juízo sobre todas as nações. Quando ele fala aqui no verso 2, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, é temerário realmente, porque ele mostra que ele não vai ter misericórdia passado o tempo do arrependimento e do perdão. Então não vai haver misericórdia e vai haver juízo indistintamente sobre todas as nações. Podemos incluir aqui Israel? Sem dúvidas que sim. Todas as nações vão sofrer esse juízo. Aí ele vai e continua. E o seu furor contra todo o exército delas. Bom, então a gente vai imaginar que se existe um exército é porque existe um estado de guerra. Tá bom. Contra quem eles estão guerreando? Entre si, povos contra povos, povos contra Israel. Em todos esses sentidos, né, em quaisquer dessas circunstâncias, a gente vê que Deus se desagrada dessa situação. Se a gente pegar povo contra povo, né, Rússia e Ucrânia, a gente pega uma Rússia e Ucrânia, povo contra povo, isso já desagrada a Deus. Primeiro que está havendo mortandade, mortes de gente inocente, isso já desagrada a Deus. Aí a gente tem um acréscimo, né? Hamas
contra Israel, que não vou nem dizer Palestina, né? Hamas contra Israel. Bom, é um povo específico contra Israel. Sem sombra de dúvidas, a fúria de Deus, inclusive, aumenta. Estão mexendo com o povo eleito, povo separado dele, né? A gente já tem esse entendimento. E ele chega e fala assim: ele as destinou, Deus decretou um destino para essas nações, porque estava determinado que elas seriam más e que elas deveriam sofrer o juízo de Deus. Não é porque elas eram más, simplesmente, mas porque elas perderam a oportunidade de se achegarem a Deus, de conhecerem a Deus, perderam a chance do arrependimento, o direito que poderiam ter depois do arrependimento do perdão, e perdem a salvação. Como há uma alma, eu diria, como que pedra, né? Como empetrecida, que não quer mudar, que não quer se transformar, não quer ser transformada, é uma alma que não vai aceitar se submeter ao jugo de Deus. Bom, então está decretada para vocês, ele as destinou para a destruição e entregou a matança. Bom, aí eu acho que ele exagera na figura de linguagem, não por ser algo pequeno, mas porque seria realmente algo muito grande. Uma matança. Não seria a morte de 1, 2 mil, 10 mil. Uma matança. Né? Então, os termos que Isaías usa, ele escolhe esses termos com muito cuidado, para transmitir para a gente a ideia, a intensidade daquela ideia. Aí ele continua, né? Que os seus mortos serão lançados fora. Dos seus cadáveres subirá mau cheiro, o sangue deles e do sangue deles os montes se inundarão. Então, pessoal, tenta imaginar alguém que sofreu alguma agressão, sofreu algum dano no corpo, e essa pessoa sangrou. Se não houver, né, um curativo, a depender do tipo de ferimento, aquilo vai sair muito sangue. Então, o ser humano tem em torno de 4,5, 5 litros de sangue estourado aí no corpo, né? 4,5 a 5 litros. Pega isso, joga no chão. Não é grande coisa. Mas o que ele está falando é que os montes vão estar ensopados de sangue. Os montes. A gente vai ver que ele está decretando aqui, ou melhor, ele está falando aqui de uma determinada nação. A gente vai ver mais para frente, Edom. E Edom realmente era uma região de montes. Mas, bom, a sentença é sobre toda a terra, todos aqueles que não aceitaram se submeter a Deus. Dá para entender o nível de matança? A terra vai estar ensopada. Você imagina a terra ensopada quando você tem uma abundância de chuva. Quando você está próximo a um charco, um rio, você imagina uma terra ensopada. Imagina agora uma terra ensopada de sangue. A tal ponto que não vai ter onde enterrar os cadáveres. Os cadáveres vão ser lançados fora. Não vai ter onde enterrar. É cadáver de... Além de não ter onde enterrar, não vai ter quem enterre. Não tem como, não tem quem enterre. Vai subir o mau cheiro, o que é normal. Quando a gente, habitualmente, tem um óbito, alguém morre, o que a gente faz? Pega uma cova e enterra essa pessoa. Objetivo, aquele corpo não apodrecer em vias urbanas, públicas, e aquilo vir a prejudicar a saúde das pessoas em redor. Então, o que a gente faz? Escolhe um determinado local e enterra aquela pessoa num cemitério. Aqui a gente não vai ter cemitérios. Isso vai ter sendo lançado pelos montes. Eu fico tentando imaginar assim montes. A gente não está falando de um monte. Montes, uma cordilheira de montes, ensopado de sangue.
É muita gente morta. A intensidade disso é realmente grandiosa. Não estamos falando simplesmente de Israel, não estamos falando simplesmente de Edom. A gente está falando de um momento onde vai haver um absurdo de mortes. Com certeza, não foi tão somente nesse momento de Edom. E com certeza isso ainda está por acontecer. Eu não consigo vislumbrar algo nesse nível, de acordo com essa descrição exagerada de Isaías, e eu não acredito que ele exagerou porque ele é um poeta. Ele exagerou porque a visão que ele recebeu foi intensa. Ele quer transmitir isso de alguma forma. Então, ele vai usar as parábolas, as metáforas, e ele vai falar isso de uma forma que transmita esse raciocínio dele. Então, vai ser algo realmente muito grande. Mas eu penso aqui, quando a gente vai para o verso 4, todo o exército dos céus se dissolverá. Eu fui procurar no original hebraico. Essa palavra, ela dá uma ideia de como derreter. E ele faz uma comparação com asfalto, tanto que essa palavra no hebraico significa também asfalto, no sentido de que quando o asfalto é muito aquecido, ele acaba derretendo. Não sei se vocês já viram isso. A gente passa em algumas estradas, né? O asfalto chega, fica deformado. Por quê? O sol bate ali, a determinada pressão, aquele asfalto cede, né? Passa o pneu do carro, tal, e aquele asfalto cede e ele é modelado. Por quê? Porque ele derreteu. Então ele está falando que os céus vão derreter. Se eu imagino um céu derretendo, eu não penso tão somente que esse céu ele desapareceu. Eu penso que esse céu está desabando sobre as cabeças dessas nações e desses povos. Então eu penso numa chuva de granizo, numa tempestade violenta. Eu penso em fogo caindo do céu, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eu penso que o céu vai acontecer algo que vai mexer com as estruturas naturais. Algo sobrenatural vai provocar as estruturas naturais que elas vão ser totalmente modificadas. E isso vai cair com uma saraivada, né? Uma tempestade muito grande sobre as nações, sobre esses povos. Eu fiquei tentando imaginar isso aqui e chega um momento em que ele fala que os céus enrolarão como um pergaminho. Na sua versão pode estar como livros, mas vamos entender que livros para eles naquela época eram pergaminhos. Então, eram rolos de tecido que eram tecido quando a gente fala assim, pele, tá? Peles de animais, que eram enrolados mesmo, e aí formava o rolo, pergaminho. Então, no momento que ele fala que o céu vai se enrolar, eu fiquei tentando imaginar essa cena. E a gente já viu várias vezes essa cena em televisão. Quando passa o céu e as nuvens se enrolando, né? Quando passa as nuvens de uma forma dantesca, imensas. Isso aponta para esse sobrenatural acontecendo dentro das forças naturais e fazendo com que haja destruição de tudo aquilo que poderia causar uma ideia, uma falsa ideia de proteção. Os abrigos vão ser destruídos. Pega uma imagem de um tufão, de um ciclone. O que está protegido quando um ciclone passa? O que está protegido quando uma chuva de granizo forte passa? O que esteve protegido em Sodoma e Gomorra que a saraivada de fogo guardou? Não. Foi tudo destruído. Tudo destruído. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas imagens só para ilustrar. É claro que isso aqui pode ser uma figura de linguagem que, em princípio, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Pode ser? Pode. Mas eu não imagino que seja assim. Eu imagino
que seja realmente ele descrevendo o que vai haver nos céus, as tempestades, os ciclones, o fogo caindo, o granizo caindo, raio caindo e destruindo tudo aquilo que não se submeteu a Deus. Então, vou pedir aqui licença para vocês. Deixa eu preparar aqui. E, opa, peraí. Eu acredito que o som não vai sair, né? Mas, enfim. Tá dando para todo mundo ver, pessoal? Então, isso aqui é uma tempestade. Inclusive, isso aqui é no Brasil, tá? No sul do Brasil. Isso em si, pessoal, é que vocês não estão ouvindo o áudio. Eu acredito que vocês não estão ouvindo o áudio. Mas eu estou ouvindo aqui. Olha só as nuvens sendo arroladas no céu. É mais ou menos isso. É realmente algo que assusta, que espanta. Imagina se fôssemos nós que estivéssemos vivendo esse momento, tá certo? A gente já viu algumas tempestades, a gente já viu coisas desse tipo, de quando éramos pequenos até hoje, com certeza, a gente já vislumbrou essas coisas, já vimos cenas na TV de coisas assim espantosas. E isso é assustador. Vou compartilhar aqui com vocês uma outra imagem. Compartilhar aqui com vocês uma outra imagem. Deixa eu pegar aqui. Que eu achei também, de certa forma, assustadora. Tá dando aí para ver? Vocês veem o tamanho dessa nuvem? Ela não se aproxima aqui com aquela velocidade, mas vocês percebem que existe uma coisa muito estranha. Olha como ela é densa, olha como ela é imensa, olha como ela vai chegando e vai engolindo a cidade. Nesse momento, pelo menos do que eu vejo, do que eu estou tendo acesso a esse vídeo, não ouço som, não ouço som. Mas é muito provável que por baixo dessa nuvem esteja acontecendo uma tempestade. Olha só como ele engole a cidade e tudo que estava claro vai ficando escuro. Então, são coisas que vão acontecendo que são fáceis da gente perceber, ou melhor, visualizar, quando a gente começa a trazer isso para uma realidade factível nossa. O último vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês, para que a gente tenha noção do poder, né, de um ciclone, ou um tufão, depende do lugar, tem o nome que for. Olha isso aqui. Isso não é no Brasil, isso é nos Estados Unidos. Mas e aí? Forças da natureza. Olha o tufão se formando lá embaixo, ele ganhando poder. Quem é que segura isso aí? Quem é que está protegido disso aí? Dá para ver que no espaço já tem estilhaços de coisas que ele vai carregando, e aí ele vai derrubando tudo. Então imagina isso com muito mais poder no momento da fúria do Senhor, porque isso que a gente está vendo não é a fúria de Deus. Isso que a gente está vendo é uma tempestade, são zonas de pressão na atmosfera, zonas de alta pressão, zonas de baixa pressão, entendeu? São chuvas torrenciais. Não tem nada assim de tão extraordinário. Mas imagina isso muito maior, ao ponto de ser de fato encarado como o juízo de Deus. Quando o granizo é derramado, né? A gente aqui não tem, graças a Deus, na Bahia. Há uns 2 anos atrás, o povo disse que viu granizo caindo aqui na Bahia, caindo em Salvador, né? Eu não vi. Mas olha para isso aí. Aí você vai ficar dentro do carro. Quem é que vai segurar isso aí? Não tem lugar de proteção, meu amigo. Como é que você vai se esconder de algo desse nível, né?
Então, só para a gente ter isso ilustrado nas nossas mentes. O que Isaías ele está falando são de intempéries da natureza, só que essas agora vão ser realmente provocadas por Deus, como forma de castigo, é um juízo, é uma sentença de morte. Não é um mero sofrimento, é algo que vai acontecer para que ocorra muita matança, ok? Dona Maria, pode falar. Eu não vou ter os boa noite. Gente, quando você lê a Bíblia, você vê que Deus ele nos dá o domínio dos animais, ele nos dá o domínio da terra, mas ele não nos dá o domínio do tempo. Isso aí é dele, é ele quem decide. E eu não sei, vi na internet, mas eu não tenho certeza, né? Mas diz que depois do ataque de Hamas, houve um terremoto no Irã e um furacão no Canadá, logo após. E eu não sei, né? Porque a gente está vendo agora gravações mostrando que são luzes, que essas luzes são os anjos de Deus e tal, né? É exatamente essa cara que eu faço e por isso eu não divulgo. Mas é como você estava falando aí dessas questões, assim, eu pensei assim, poxa, vai que Lília sabe, né? Que se houve de fato esse terremoto, que seria uma resposta de Deus para o Hamas, e se houve realmente o furacão, porque parece que Canadá está apoiando o Hamas. O governo de Canadá e os canadenses estão apoiando o Hamas, assim como o Irã está apoiando, né? Não. E já O que eu mandou vi do recado para os Estados Unidos Canadá, dizendo não, o que... Canadá está apoiando Israel. O Canadá não se colocou a favor não se colocou a favor do Hamas, não. Pelo menos eu vi um pronunciamento de alguém, parecia ser o presidente, e ele se colocou contra o Hamas. É absurdo se Mas colocar o a favor do Hamas. povo do Canadá foi muita gente, a manifestação a favor do Hamas foi muito grande, você está entendendo? Aqui no E Brasil também, nos Estados Unidos também, o o mundo todo problema está é que dividido. eu não sei, entendeu? Como professor, o que eu posso dizer é o seguinte, é que às vezes eles ouvem as coisas e confundem na mente deles, entendeu? Isso acontece com os alunos e quando eles deixam de ser alunos também. Eles ouvem uma notícia, eles sabem do problema na Palestina, mas não sabem, sabe? Então eles acham que Hamas é defensor da Palestina. E Hamas não é defensor da Palestina. Hamas é um grupo terrorista com a Al-Qaeda que combate os judeus, que eu diria assim, que eles são assumidos. Certo? Vamos dizer que aqui, né, todas nós somos assumidas em Cristo, né? Mas vamos dizer que não fôssemos, né? Então, no caso, você, que é obreira, e outros ali, dona Maiana, que fala bonita, menina, na igreja, que eu nem reconhecia, eu disse, que obreira bonita é essa? Quando eu olho, meu Deus, a Maiana! Certo? Lindona, viu? Lindona. E aí, quer dizer, você vê essas. A pessoa, vocês são o quê? Mais do que assumidas. Entendeu? Vocês já estão com a cara para bater mesmo. Quando chegar na hora, vão lá cá, você é obreira, né? Vem, obreirinha, venha que eu vou cortar seu pescocinho, certo? Os membros ainda podem até fugir, mas vocês vão, ó, pescocinho cortado, viu? Não fica aí na ilusão, não. Mesmo bonitona, lindona, vai acontecer, entendeu? Então, é isso que é a mesma coisa, né? Será que essas pessoas foram as que se manifestaram e deram a cara para bater, né? Ou simplesmente estão em cima do muro? Eu acho que muitas nações estão em cima do muro no momento, né? Só o seu presidente aí, né? Aquele cara que você votou, que fez o L, né, dona Lília? Então, esse aí ele diz que ele é Hamas até o fim, certo? Tá? E porque as pessoas não têm conhecimento. Elas não sabem que o Estado da Palestina
nunca existiu enquanto povo. O palestino nunca existiu enquanto povo. A região da Palestina foi dominada pelos árabes com a queda do Império Romano. Mas, ó, vamos voltar para o Não texto, que tem aí a gente. mais Não, nenhum daqueles filisteus, não. Não tem não, filisteus mas lá, não. peraí. Não tinha, Não não, tem nenhum verdade. descendente de Golias lá. Peraí, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos voltar para o texto, senão a gente não termina em tempo hábil. Entendeu? Mas é isso aí mesmo que Dona Maria falou. Deus, ele não deu ao homem domínio sobre o tempo, verdade. E aí ele termina aqui no verso 4 falando que todo o exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da videira, ou na sua versão pode estar o fruto da figueira, seja como for, tá? O que ele aponta é o seguinte, que em princípio esse fruto da figueira seriam, no original hebraico, frutos verdes. E, bom, frutos verdes eles simplesmente não caem, a não ser que eles sejam balançados com certa agressividade, né, com certa violência. O exército cairá dessa forma, com violência. Então, você vê que a alegoria que ele usa, que Isaías usa, é justamente para apontar a intensidade da violência que vai vir do próprio Deus. Né? Não vai ser tão simplesmente um levante de um povo inimigo. Não. Vão ter povos inimigos, vão ter outros povos misturados, vão ter pessoas sendo usadas, né, como é, sem, testemunhas não é a palavra certa, mas aqueles que vão executar a vontade de Deus, executores da vontade de Deus, vão ser pessoas usadas como executores da vontade dele, sim, tá? Mas vai ser suscitado realmente pelo próprio Deus, como a gente já viu, e tantas vezes isso aí acontece. Dona Cida. Porque a minha espada, 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anatema para exercer juízo. Então, a gente sabe que são pessoas que eram inimigas de Deus. Sexto, a espada do Senhor está cheia de sangue, está emborrada de sangue de cordeiro e de bode, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício de bode e grande matança na terra de Edom. O sétimo, e os bois cairão com eles, e os bezerros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue, até se fartar, e o pó, e seu pó se engrossará com a gordura, porque será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuição pela contenda de Sião. Aqui está tudo parado. Vocês estão me ouvindo direito? Tá meio cortado, mas a gente está ouvindo assim. Está cortando, está parando. Tá. E os ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a terra em pés ardentes. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão,
e nível de vaidade. E eles chamarão ao reino os nobres, mas nenhum haverá. E todos os seus príncipes não serão coisa alguma. E nos seus palácios crescerão espinhos, ortigas, cardos e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais e sítio para avestruz. Então, aqui, esses versículos aqui, trazendo para o que eu entendi, tudo isso aqui não vai ser nada. Isso aqui vai ser usado para quê? Essas aves, essas coisas que aconteceram aqui, vão dar lugar ao quê? Animais imundos, não vão para nada. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro dará ao seu comprido, e os animais ali pousarão e acharão coisa da navia, porque... Vou acrescentar aqui um pouquinho, dona Maria? Cida, mas pelo seguinte, porque está cortando muito. E aí, pessoal, a minha está cortando também para vocês, mas dona Cida está cortando aí para vocês também, não tá? Acho que é a internet dela. Então, deixa eu pegar aqui do verso 5 para a gente dar uma esmiuçada um pouco mais nesses versos. Porque a minha espada se embriagou nos céus. E, sinceramente, eu não faço muita ideia do que seja a espada já está embriagada desde os céus. A ideia de embriagar é como realmente ela estivesse encharcada ou bêbada. Tá? A gente imagina isso aqui na terra. Mas ele fala que desde os céus ela já está embriagada. Não consigo realmente compreender isso direito, mas seja como for, você vê que a coisa não está para brincadeira, porque o próprio. Uma boa colocação aí, Isis, né? A minha espada já está pronta nos céus. Pode ser, tá certo? E aí ele vai apontar para a sede de justiça que ele tem. Não há como fazer a justiça sem que seja executado o juízo, tá? E aí ele continua. Vou exercer juízo sobre Edom. E aqui ele já cita em particular uma nação que muitas vezes ela foi como inimiga de Judá, inimiga de Israel. A gente sabe que Edom é uma nação que teve origem com Esaú, foi irmão de Jacó. Ele vai para os montes de Seir, e lá ele ocupa aquele lugar, expulsa o povo de Seir, ele expulsa aquela galera de lá, e ele habita naquela região. Se a gente imaginar a cidade que era, deixa eu mostrar para vocês, era uma cidade onde você não imagina que realmente de lá a gente possa fazer algo de bom, né? Vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como era essa região. Peraí. Jesus na causa. Aqui. Bom, o aspecto é esse daí mesmo, pessoal. Rochas sobre rochas, montes sobre montes, e eles faziam as casas deles nos montes, em cavernas. Aqui a gente vai ver restos, né, ruínas de uma edificação. Não sei dizer para vocês que edificação é essa, mas a gente vai ver aqui claramente que tinham colunas, ó, muros, e tudo isso sendo construído numa região como essa. Vou te mostrar uma outra aqui.
que inclusive lá é bem famoso. Quem visita lá essa região sempre dá uma paradinha por lá para conhecer esse lugar. Daí para vocês verem, parece parece um castelo, né? E o que eu acho interessante é que não tem um requinte, como, por exemplo, os babilônios faziam. Vegetação, jardins da Babilônia, asfaltamento, casas bonitas. Não, é tudo pedra, é tudo da mesma cor, é tudo sem muita criatividade. Imagina um povo vivendo nessas condições tão inóspitas. É um grande deserto, pessoal. É um grande deserto. Imagina você tentando plantar numa região como essa, criar gado numa região como essa. Era um terreno em Edom muito interessante, né? Tinham muitas jazidas de ferro e de cobre. Então, eles viraram extratores de minérios e viraram rota de comércio. Então, a vida principal deles vinha disso aí. E o comércio em si, ele gera muita riqueza. O comércio em si, ele gera muita riqueza. Então, Edom não era uma cidade fraca, era sim uma nação forte, poderosa. Podemos comparar com a Babilônia? Não, muito longe disso. Mas sim, era forte e poderosa. Era um inimigo ferrenho de Judá. Na época do rei Davi, ele conquista Edom e subjuga Edom, tanto que Edom ele passa a ser aquele vassalo de Judá, de Israel, e fica pagando lá, né, impostos permanentemente. Só para vocês terem noção. Tem uma outra foto aqui que eu acho assim bem interessante, de muitas casas mesmo construídas nas rochas. Deixa eu abrir aqui. E é meio macabro morar num lugar desse, né? É feinho demais. Dá para vocês verem aí? Então, estão nas rochas, parece que são cavernas comuns, né? Naturais. Não é. Isso aqui foi tudo habitação construída dentro das rochas, nos montes, certo? Então, de certa forma, tinha proteção do calor, porque dentro da rocha o ambiente é fresco, é frio, tá bom? E é isso aí. Então, Edom em si era uma nação que vivia do comércio, não era uma nação pacata, que vivia do pastoreio e da agricultura. E para defender o comércio deles, eles eram também muito ferrenhos. Então, a gente vai ver uma nação que tinha também um exército poderoso, certo? E Esaú, quando ele deixa os seus descendentes, esses descendentes eles vão se tornar realmente inimigos de Israel. Até o momento que chega Davi e domina, e depois que Davi domina, vem o período dos reis, em determinadas situações, quando era um rei mais fraco, Edom tentava se levantar contra e lutar contra. Então, Deus ficou muito zangado com isso. São nações que não se submeteram a Deus, eram nações politeístas, adoravam falsos deuses, tá certo? E ainda atacavam o povo eleito. Diante disso, eles atraíram para si a, a animosidade do próprio Deus. Vou querer que vocês abram aí na seguinte passagem, Salmos 137, no versículo 7. 137. 137, no versículo 7. E aqui
o salmista, que sinceramente não sei quem é, com certeza não é Davi, tá? Provavelmente alguém depois de Davi escreveu isso aqui, alguém que inclusive viveu momentos de guerra, de contenda com Edom, tá? O texto em si não tem uma autoria determinada. Mas a gente vai ver aqui, Salmo 137, verso 7, o seguinte: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasaia, até os fundamentos. Então, esse arrasaia, arrasaia, era o momento em que eles estavam vivendo, intencionando a destruição de Jerusalém. Então, com certeza não era no momento de Davi, tá? Foi um momento após isso. Também não era no momento de Salomão, foi um momento após isso. Um momento oportuno. A gente vai ver aqui, continuando aí, que ele vai falar assim, ó: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Quando ele correlaciona Edom e logo depois a Babilônia, ele está apontando, se referindo para um momento específico. O que acontece? Quando a Babilônia invade Jerusalém, destrói o templo, leva Judá cativo, Edom, ele acha uma oportunidade e ele começa a expandir seus territórios justamente para o lado de Judá. Eles não chegam até Jerusalém, mas eles chegam até Hebrom. Não sei se vocês lembram, vou procurar aqui um mapinha, que vale a pena a gente entender isso aí. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que esse daqui serve para a gente. Então, aqui a gente vai ter, ó, o reino de Judá, o reino de Moabe, aqui, ó, o reino dos filisteus, né, algumas tribos árabes, aqui outras tribos que também são descendentes de árabes, chamados nabateus, e a gente vai ter aqui o reino de Edom. Quando Babilônia vem de lá do raio que o parta e vem para cá e ocupa Jerusalém, ocupa Judá, destrói isso aqui, o que vai acontecer? Edom vai achar uma oportunidade, eles vão sair do jugo de Judá e eles vão tomar posse dessa terra e eles conseguem chegar aqui até Hebrom. Mas sabe o que acontece quando eles estão vindo para cá? Essas tribos árabes e os nabateus, eles começam a invadir também o reino de Edom. De modo que eles tentam crescer, mas eles não conseguem. E eles vão ficar restritos a uma areazinha aqui próxima realmente a Hebrom. Eles vão ficar próximos a essa área aqui. E daí é que vem o termo Idumeia, que inclusive era uma das províncias que existia junto com Judeia, junto com a Galileia, junto com Samaria, na época em que Jesus andava aqui pela terra, tá bom? Então, a Idumeia, ela vai ser formada também por alguns que sobraram de Edom. Bom, por que eu estou chamando a atenção de alguns que sobraram de Edom? Porque a gente está vendo aqui que Deus está decretando a destruição total. Então, esse povo edomita vai ser destruído. Parte por causa da ganância deles de quererem invadir Judá e acabarem sendo presas fáceis, sendo invadidos pelos árabes. Parte porque depois, quando Judá volta para o seu território, né, acaba lá o cativeiro babilônico, eles voltam para Jerusalém, eles vão reedificar a cidade. O que acontece? Vai ser suscitado líderes dentro de Judá que vão acabar dominando novamente Edom. E quando eles dominam Edom, eles agora vão obrigar que esses edomitas, que agora são chamados idumeus, eles vão obrigar que eles se tornem judeus, que eles sejam adeptos à religião dos judeus. Então, aí, nisso, eles vão perdendo suas características.
Eles vão perdendo aquela identidade de Edom. Eles vão sendo agora um povo cidadão do mundo. E enquanto isso vai acontecendo ao longo das gerações, a gente vai ver que no Império Romano, própria Judéia, né, vai ser destruída, Jerusalém vai ser mais uma vez destruída, eles vão sofrer também, e esse povo edomita vai ser pulverizado. Então, a profecia que Isaías está falando agora vai se tornar de verdade realidade sobre Edom. Eles vão ser destruídos. A gente vai ver que outros profetas vão acabar falando a mesma coisa. Vai ter Amós falando isso, vamos ter outros profetas como Malaquias também, e agora eu não vou lembrar, Obadias, eles vão falar a respeito de Edom e a gente vai observar que, de fato, hoje não existe mais Edom, hoje não existe mais resquício da tribo de Esaú, beleza? Foram, de fato, destruídos. Então, aí a gente vai ver isso. No verso 6, a espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada com a gordura do sangue dos cordeiros de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra. Bom, o que é isso aqui? Bosra era a capital de Edom. Quer dizer, então, que eles estavam sacrificando ao Senhor? Não. Deus está dizendo que essas pessoas que estão sendo mortas estão sendo comparadas a um sacrifício. Para que servia o sacrifício, pessoal? Vocês lembram? Para tirar o pecado daquelas pessoas. Aí aquelas pessoas transferiam seu pecado para aquele animal que estava sendo ofertado. Quem está sendo ofertado aqui? As próprias vidas humanas. O próprio Deus, ele está configurando que aquilo é um sacrifício para ele. O próprio Deus está falando isso. Eu tenho para mim um sacrifício ali. Não são bodes, não são carneiros. Essa ideia de bodes e carneiros são aquelas pessoas que estão sendo colocadas no lugar do que deveriam ser sacrifícios. Bom, se o sacrifício era para que aquela pessoa obtivesse o perdão de Deus, quando a própria pessoa é morta, o que significa? Não há perdão aqui. Aquele que era sacrificado, que era morto por causa do pecado, não tinha mais direito a perdão. Tá certo? Então, por isso ele fala de sacrifício. Não tem perdão aqui. Não tem perdão. Tá? Então, o sacrifício em Bosra. Bosra era a capital de Edom. Não tinha sacrifícios lá para Deus. E grande matança na terra de Edom. Tá? Então, ele está agora especificando uma nação que vai ser destruída por causa do seu pecado contra Judá. A gente vê isso em Salmos e a gente vai ver isso em outros versos. Os bois selvagens cairão com eles, os novilhos, bois selvagens, apontando para aqueles que seriam os mais fortes, os mais valentes, daqueles dominantes, dos governantes de Edom, dos líderes dos exércitos, dos soldados mais valentes. Ele está fazendo essa comparação. Os bois mais fortes, os touros, bois selvagens, aqueles que não são domesticados, de tão violentos que eles são, não são fáceis de se submeterem à vontade de Deus. A linguagem que ele fala justamente aponta para isso, pessoas que não se submetem a Deus. Então, bois selvagens cairão com eles, os novilhos e os touros, novilhos apontando para uma geração jovem, os touros, uma geração experiente, todos vão cair. A sua terra se embriagará de sangue. Então, vamos entender, embriagar é o quê? Bêbado. Vamos lá, a pessoa vai e toma um copo de cerveja. Tá bêbada? Depender da resistência, não. Toma uma grade de cerveja, tá encharcada. Ali o negócio tá pegando, tá bêbada, encharcada. A ideia é essa daqui, vai estar encharcado de sangue. Tá? A ideia é essa daqui. Seu pó se tornará fértil com a gordura. E aqui, pessoal, a gente vai ter uma alusão de que aqueles cadáveres e aquele sangue, aquela gordura que vai estar sendo lançada naquele solo, vai servir de adubo para aquele solo. Né? Na minha versão aqui fala que ele vai ser fértil. Dona Cida falou um pouquinho diferente.
Mas, no final das contas, é isso que ele quer apontar, que esse terreno vai ser fértil por causa desses corpos que estarão em decomposição. Gudula, nunca vi esse termo na minha vida. Nunca vi. Você quis dizer gordura? Foi? Vamos lá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Pela causa de Sião. Então, aqui o texto, ele aponta o motivo da matança. Porque essas pessoas contenderam, tiveram uma controvérsia, pode estar na sua versão escrito dessa forma também, contra Sião, contra o povo eleito, contra a cidade santa, contra Jerusalém. É a cidade escolhida de Deus. Então a gente vai perceber aqui Deus decretando um juízo violentíssimo, pessoal. Violentíssimo. Eu penso que esse dia de vingança não chegou ainda. Edom foi dizimado? Foi. Mas ele foi pulverizado ao longo das épocas. Esse dia aqui, para mim, se refere ao dia do juízo final. E ele fala aqui de um ano. Bom, se ele fala de um ano, eu não penso que seja só realmente um dia. Eu penso que seja um espaço de tempo necessário para que seja exercido todo o juízo do Senhor. Eu realmente acredito que isso aqui esteja apontando para o juízo final. E por isso, todas as nações, todas, não só Edom, todas as nações estão sendo chamadas para ouvir a profecia, assim como toda a criação está sendo chamada para ser testemunha. E aí segue. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, né? E piche, de fato, é aquela coisa gosmenta que a gente tem, né, de resíduo de petróleo. Um lugar que tinha piche, Sodoma e Gomorra, foi queimada. Quem alimentou aquele fogo? Piche, certo? Então, esse lugar aqui vai ser um solo adequado, uma terra adequada para ser queimada. Isso também me aponta para o final dos tempos, porque a gente sabe que essa terra vai pegar fogo. Então, vamos lá. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, então não vai haver água, ok? Não tem água. Vai haver um período de seca. E o seu pó, o ribeiro, se transformou em pó, tá? Em seca. Em enxofre. A terra será como enxofre. Nossa, isso aqui realmente me parece fazer uma alusão ao inferno. É uma descrição do inferno. A sua terra se tornará em piche ardente ou pés ardente, como está aí, sendo que pés não é aquele nosso pezinho, tá? Pés significa piche, ok? Então, apontando para o fogo, nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Fisicamente, a gente também não consegue enxergar isso aqui. Do fogo subindo nesse momento na terra que um dia foi Edom. Não tem. Então, para mim, isso é realmente uma alusão do lago que arde com fogo e enxofre. E mostrando aqui a sentença de que todas as nações que não se submeteram a Deus vão ter. Elas vão passar por isso aqui, tá? Nem de dia, nem de noite vai se apagar esse fogo. E isso aí a gente vai ver, inclusive, em Apocalipse. Abre aí, Apocalipse 14. Apocalipse 14. Apocalipse 14, no verso 11. Olha aqui. Vale a pena a gente começar do verso 9.
Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então, o que a gente está estudando em Isaías? O vinho da cólera de Deus. O que a gente está vendo em Apocalipse? O vinho da cólera de Deus. Preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, com C maiúsculo, Senhor Jesus. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, aqui apontando para uma situação que vai se repetir por muitas e muitas vezes, por muitos e muitos séculos, isso ainda não se cumpriu. Mas isso está retratado em algo que está por vir, o lago que arde com fogo e enxofre para todo sempre. Verso 11. Mas o pelicano, voltando, final do verso 10. E para todo sempre ninguém passará por ela. Mas isso aqui, ok, já é verdade, tá bom? Essa terra de Edom, hoje, ninguém habita. O que está escrito aqui é o que a gente vai ver. As fotos, as imagens que eu mostrei para vocês é a realidade de hoje. Tem ninguém lá, tem ninguém habitando. É pedra sobre pedra e ponto final. É pó sobre pó e uma condição de não sobrevivência humana. Aí a gente vê. Verso 11. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. E aí, na sua versão, pessoal, pode estar muitos outros nomes. Por exemplo, na minha versão aqui, numa delas está pelicano. Eu acredito que não tinha pelicano em Edom. Pelicano não é uma ave característica daquela região. Porém, contudo, todavia, entretanto, essas são as dificuldades que os tradutores têm de pegar uma palavra no hebraico, de repente de um animal que já nem existe, e trazer isso para uma realidade que as pessoas possam compreender, tá bom? Então, em várias versões, a gente vai ter vários animais aqui, e eu vou citar para vocês em outras versões que a gente vai ter. O corujão, pode ter aí na sua versão corujão. Também não faz muito sentido. Corujão não existe nessa região. Coruja, pelicano, não existe nessa região. Ouriço, só existe na Europa. O alcaravão, o corvo, o bufo, existem esses animais de fato nessa região. Corujas, corvos, existe de fato nessa região. Apontando para, como Dona Cida falou, animais impuros e animais que muitas vezes acabam sobrevivendo de carniça, né? Animais que não são considerados realmente animais puros por Deus. E esses animais, eles vão achar um ambiente muito propício para que eles continuem vivendo. Eles só vão achar um ambiente propício, por quê? Porque não tem mais habitantes por lá. Então, a ideia que Isaías traz desses animais é apontar, olha, ali não habita mais ninguém. Está liberado os animais, mas é só. Vamos lá. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, e os seus príncipes já não existem. Então, por mais que aquela nação quisesse voltar a ser nação, a gente já viu lá que os touros, os bois selvagens touros, eles foram mortos. São os líderes, são os grandões, são os governantes, são os príncipes, os reis, já foram mortos. Então, resta ali um povinho, não tem mais quem reine sobre a gente. E aí a gente vai ver que o povo de Edom vai se dissolver, vamos dizer assim, diante de outras nações, vai se misturar com outros povos e vai perder a sua identidade, até que vai desaparecer por completo. Verso 13. Nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas,
cardos, né? Ervas daninhas, que não servem para nada, não servem para se alimentar, não servem para porcaria nenhuma. Nas suas fortalezas, né? O que era algo que demonstrava para vocês uma opulência, uma grandiosidade, uma beleza, bom, vocês não vão ter mais isso. Sabe quem vai habitar esses lugares? Quem vai habitar esses lugares são as ervas daninhas e os animais noturnos, como Isis colocou aí na estante, muito bem colocado também. Né? As feras do deserto, nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas, cardos, e nas suas fortalezas será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Um verso, pessoal, no mínimo, intrigante. Nesse verso 14, a gente encontra também, no lugar de fantasmas, animais noturnos ou coruja, a gente vai ver a palavra Lilith, que para alguns, né, isso é um espírito demoníaco. E aí a gente tem um monte de lendas a respeito desse nome Lilith. Né? Há, inclusive, quem acredite que, de fato, foi a primeira esposa de Adão. Mas isso são lendas, pessoal, isso é história da carochinha, para realmente desvirtuar a nossa atenção, nosso foco da palavra de Deus. No hebraico original, essa palavra aparece melhor traduzida como animais noturnos, e a ideia de animal noturno como sendo algo assustador e fantasmagórico, tá? Podemos até inferir espíritos ruins. Podemos até inferir isso, né? Mas, em princípio, a palavra Lilith, que de repente pode estar na sua versão, inclusive com letra maiúscula, tá? Não é realmente uma referência a alguém que existiu, tá? São erros de tradução, falhas na tradução do texto que vai postergando aí ao longo das gerações. Outra palavra estranha aqui, sátiros. Você já viu que animal é esse? Não existe um animal chamado sátiro. O que existe é uma imagem mitológica, um ser mitológico, onde ele é meio humano e meio bode, tá? Mas eu fico pensando, por que que, de fato, Isaías usou esse termo aqui? No original hebraico, realmente existe a palavra sátiro como apontando para um ser mitológico, né? Por que que ele usou esse animal aqui? Meio homem e meio bode. Sinceramente, não sei dizer para vocês, mas não é que fosse algo real, mas uma figura de linguagem, tá? O que ele está querendo dizer é que, de fato, isso aqui não vai ser uma morada para seres humanos. Até seres mitológicos vão habitar lá, mas ser humano mais não. Aninhasse lá ali a coruja e porá os seus ovos e o chocará. Então, realmente ela vai fazer lá sua morada, sua casa. Na sombra, abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, um com o outro. Buscai no livro do Senhor e lede. Outra coisa aqui interessante. Até aqui não existia o livro do Senhor. Mas Isaías já deixa uma ideia de que um dia existiria o livro do Senhor. Ele não está falando de uma profecia? Não está falando de coisas que vão existir no futuro? Ok, e é o que a gente está fazendo aqui. Estamos buscando no livro do Senhor a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu conhecimento. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará. Nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu espírito, com E maiúsculo, o seu espírito mesmo as ajuntará. Noutras palavras, a criação vai obedecer à profecia de Isaías. A criação vai obedecer. Porque ele lançou as sortes a favor delas.
e a sua mão lhes repartiu a terra como o cordel. Para sempre a possuirão, através de gerações, habitarão nela. Então, aí a gente vai ver inúmeras citações onde outros profetas falaram também a respeito disso, todas decretando sobre Edom um juízo. O que eu acho legal em Isaías é que ele acrescenta algo a mais, algo além, algo que vai além de Edom, e a gente observa que aponta para, de fato, o juízo final e o momento do castigo eterno, onde a gente percebe as pessoas sendo lançadas naquilo que é o lago de fogo e enxofre. Pessoal, nós temos aí 10 minutos para comentários e chupa-cabra. E gostaria de ouvir vocês, Dona Cida, querendo acrescentar mais alguma coisa. Estamos aqui nas nossas considerações finais. Alguém quer acrescentar algo mais? E aí, ninguém? É, acrescentando aqui, dona Lília, no em Apocalipse, né, esse aqui, e nos palácios cresceram espinhos, ortigas. No Apocalipse 18, de 1 a 3, ele fala, né? E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônio, covil e de espíritos imundos, esconderijo de aves imundas e odiáveis. E porque toda a nação beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu vi aqui, né, no 13, os palácios crescerão espinhos, aí habitarão aquelas aves, né, aquelas aves imundas. Aí aqui no 18 fala sobre o porquê, né, disso aqui, nos palácios, naquela morada, né, que tinha aquelas pessoas, né, os governantes. Eu acho que seja isso aí. Sim, também apontando realmente para uma sentença. Ó, a gente começa com Edom, né? O texto, ele se refere muito a Edom. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele começa no verso 1 falando para todas as nações. E ele fala que todas as nações vão sofrer o juízo. A gente vai ver isso no verso 2, ele vai insistir nisso, e vai apontar aqui. Deus as destinou para a destruição, entregou a matança. Maiana levantou a mão primeiro, fala aí, Maiana, depois Dona Maria. Quem lê assim por alto, fica se imaginando por que Deus fez isso. Mas quando a gente vai lá em Gênesis, vê que é como se fossem primos, ou naquela época até irmãos. Edom e o povo de Deus. E se a gente vê, Deus fala lá em Provérbios, através de Salomão, que 6 coisas ele aborrece e a sétima a alma dele abomina. E entre isso tá você fazer algo contra o seu irmão. E a gente tem, e ele fala no mandamento que é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E quem é mais próximo de mim do que o meu irmão, a minha família, aqueles que têm o meu sangue. Então, eles mesmos tramaram contra os próprios dele. Então, não tem como Deus não se aborrecer contra essas pessoas. A gente vê, Dona Maria falou que Deus deu o controle da terra, dos animais, só não deu do tempo. Só que quando o homem pecou, ele perdeu esse controle e a própria natureza se voltou contra eles. Em 2006, 2007, não me lembro bem, teve
uma chuva forte na minha cidade e destruiu metade da cidade, assim, derrubou várias casas, levou telhado, foi horrível. E na hora que aconteceu isso, eu estava no meio do tempo, assim, foi tipo um vendaval mesmo. Eu vi o vento levar as coisas, eu fiquei lá parada com medo e curiosa para ver como ia ser o negócio. E caía raio, eu falei, meu Deus do céu, é o apocalipse, vai morrer todo mundo. E o pior, né, eu sabia que eu não estava só, eu falei, me lasquei. E teve pessoas que morreram no susto, era trovão, era clarão, era vento forte. É uma verdadeira cena de apocalipse, eu não desejo isso para ninguém. As nuvens daquele jeito, ali na região da Chapada, quando a gente passa, principalmente ali perto do Morro do Pai Inácio e numa cidade que chama, parece que Cascavel, se eu não me engano. Às vezes as nuvens nem tão furiosas assim, só no ciclo normal dela mesmo, a neblina na terra. Você já vê de longe e já fica com medo. Imagina ter que passar por aquele meio. Então, imagina quando chegar a esse ponto que for da justiça de Deus. E por quê? Por culpa das próprias pessoas. Eu tô tendo tempo de me consertar. Todo mundo tá tendo a chance de se redimir. E a gente vê o pessoal fazer gracinha com o dia da vingança de Deus, quando era para temer e tremer. Não é tremer de medo, é por respeito também. Porque Deus poderia impor, mas ele prefere que a gente faça pelo nosso livre-arbítrio. Cada um vai colher aquilo que está plantando. E se eu sei que quem está do meu lado é meu irmão ou alguém que eu gosto, por que eu vou tramar o mal dessas pessoas? Então, acho que a pior coisa de tudo é essa daí, porque às vezes a gente fala, ah, mas o pai matou o filho matou, o irmão matou outro irmão. São parentes, são sangue. Mas a gente pensa, até as muriçocas têm nosso sangue. Mas o fato dessas pessoas serem. Tem sim. O fato. Olha, vocês não me levam a sério, eu sou uma piada para vocês, né? Imagina Deus confiar no ser humano, mesmo sabendo que a gente tem 50% de chance de trair. E às vezes a gente deixa de confiar em Deus, que nunca vai trair a gente, para confiar numa pessoa que está do nosso lado, confiar num amigo, num irmão, em quem quer que seja. O povo de Israel, muitas vezes, esse povo de Deus fez isso. Mas mesmo assim, Deus ainda está fazendo justiça por eles, porque por mais que eles tenham feito isso, o inimigo fez pior. Como é que você se junta com a Babilônia para destruir os seus e não pensa, não, eu estou me juntando com ele hoje para destruir meu povo. Amanhã eles vão se juntar com outros para me destruir. E estavam brigaram por coisas para tomar posse de terras que no final vai ficar aí, ó, as feras vão comer. É a gente brigar por coisas aqui na Terra, por bens materiais, para ter sucesso, para ter fama, para ter tudo, para ter a glória do mundo, que no final vai ficar aqui. As bestas dos campos vão fazer morada e a gente ainda vai ser lançado no inferno, não vai levar nada. Mal a alma e o bicho nem vai comer. Eu vi um dia um filme, foi um filme aí do diabo, que eu não me lembro o nome não. E eu vi assim os bichos entrando na pele e aquilo me causa agonia. Imagina aquilo no inferno, gente. Quero não, eu vou me consertar. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que me consertar, eu tenho que me consertar. Mas na época eu era criança, ainda nem era pecadora assim. E quando ali no Apocalipse eu falei, meu Deus, era verdade aquele filme. Como é que a pessoa não pensa nessas coisas? E a gente já tá vendo aí o sinal da destruição. E nem assim as pessoas para pensar. Tá escrito lá no livro. De onde eles tiram aquelas histórias do Apocalipse? Da Bíblia. E ainda tem a coragem de fazer chacota com algo que eles sabem que vão acontecer e que está acontecendo. Então, eu acho que fica o alerta para a gente. Tocar a trombeta e se manter na torre de vigia. Porque ninguém imaginava que isso aqui ia acontecer de uma hora para outra. Deus falou que é 1 ano, pode ser 1000, como também pode ser 1 minuto, pode ser 1 segundo. E a gente não vai ser salvo pelo que a gente fez no passado. A gente vai ser salvo na situação que a gente tiver quando chegar a nossa vez. Beleza. Enquanto Dona Maria vai falar, eu peço que vocês abram no livro de Obadias. É uma folha só, então vai dar um pouquinho de trabalho para achar. É melhor vocês irem logo lá
na referência, na frente, no índice, para ir na página certa e não perder tempo. Fala, Dona Maria. O que eu não entendi foi assim, por exemplo, ele dizer que Ô, tinha Dona Maria, eu vou sete pedir para a senhora falar um pouquinho mais perto, porque a voz da senhora está saindo muito baixinha. O que eu não entendi foi, por exemplo, que ele dizer que havia sátiros, etc e tal, eu entendo que naquele tempo, talvez, a mitologia grega já era de conhecimento deles, né? Então, eles sabiam sátiros, elfos, e, né, etc e tal. Mas como é que ele fala de livro se ainda não existia o livro? Foi isso que ficou aqui na minha mente apertando. Mas é interessante a gente imaginar da seguinte forma: tudo que ele está falando ainda não aconteceu, e ele está falando. Sim, Ele mas não por que que falou sabia. livro? Ele Ele, podia ter. Na verdade, no tempo dele já havia os registros, já se conhecia a lei de Moisés. sim, Então, talvez essa tradução aí seja justamente com relação ao que eles chamam, porque eles não chamavam aquilo de livro, né? Eram aqueles rolos, eles têm um nome. Talvez a pessoa tenha traduzido o livro para ficar mais esclarecido, não sei. Mas eu na, acho que ele na- não disse, eu, talvez, eu, livro. eu fui buscar e a ideia que se dá é de livro mesmo, mas livro no sentido da coletânea de rolos. É Tá? isso que eu estou dizendo, ele está se referindo a isso. Sim, claro, exatamente. Se não tinha livro. É, é isso mesmo. Pegaram aí, É a Obadias? visão, às vezes, É. a pessoa tem a visão, tem a revelação, mas você tem que ver quem está tendo essa revelação, não é isso? E até o nível cultural da pessoa para captar aquela revelação. É o 70 vezes 7 de Pedro. Jesus disse 70 vezes 7 que ele não sabia fazer conta. Se ele estivesse falando com o engenheiro, ele ia falar de uma integral do seno, do cosseno, da tangente, sabe? Um negócio assim, bem matemático, para botar o engenheiro para pensar muito, entendeu? Mas o pescador, ele disse 70 vezes 7, uma conta que ele não podia fazer. A gente tem que ver muito isso, o texto na ocasião, né? Mas esse negócio do livro ficou aqui na minha cabeça. Agora já está esclarecido. Obrigada. Vamos lá, Obadias, no verso 10. A gente vai ter aqui o seguinte, ó. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, aqui ele já fica, ele já fala de uma forma bem mais específica, como Maiana acabou de falar, essa questão de parentesco. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Verdade, não tem mais tribo de Esaú. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Então, a ideia de que os estranhos, Babilônia, foi lá, invadiu Jerusalém, fez o que quis, ele está falando aqui, ó, Edom, você era um deles. Em vez de você estar auxiliando seu irmão, não, você está terminando de pisar. Mas, verso 12, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos teus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Então, tinha gente que fugiu. Teve judeu que conseguiu fugir. E estava lá Edom montando emboscada. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar
exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Esse beber é a ideia de juízo, a ideia de que eles chegaram lá, mataram judeus. Pois bem, vocês também serão mortos, beberão desse mesmo cálice, tá? Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Restolho é o quê? Palha que vai ser queimada. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. Ou seja, o próprio Judá vai ter a oportunidade de pisar e queimar Edom. E sim, isso aconteceu quando eles saem do cativeiro e tá lá os edomitas e eles vão e cativam novamente os edomitas para si, obrigando-os inclusive a se converterem ao judaísmo, tá? Então, isso aqui aconteceu. O que o Obadias falou já aconteceu. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor lhe falou. Então, aqui a gente está vendo uma forma muito bem elaborada de Deus falar daquilo que Maiana citou. Essa ideia de você ter prazer na derrota do seu irmão, né, no fracasso do seu irmão, no dia da dor do seu irmão. Bom, Deus realmente fica muito chateado com isso. Estamos falando de irmãos realmente parentes, mas a gente hoje sabe que a linhagem que nos faz irmãos está em Cristo. É uma linhagem espiritual, uma linhagem de fé. Não é necessariamente que a gente tenha o sangue, né, igual na mesma dentro das nossas veias, mas o mesmo espírito nos unindo. Então, esse tipo de coisa nos faz irmãos, e sim, nós não devemos olhar um para os outros com alegria no dia da nossa falta de sorte. Abre em Ezequiel aí, no capítulo 35. Enquanto isso, pode falar, Isis. Ó, tinha até achado Ezequiel de primeira. Respondendo a Dona Maria, o livro de Salmos, em 58, verso 8, ele fala. 58, 58, verso 8 fala assim: tu sabes como estou aflito, pois tens tomado 58:8? Não é não. 56, perdão, verso 8. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Aí tem o 139, verso do 15 ao 16. Lá no 16. Tu me vistes antes de eu ter nascido, os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro. Isso, algumas coisas que eu li, traz a ideia de que Deus teria um livro que ali ele registra tudo que a pessoa faz, tudo que o povo faz. E que ele saberia antes mesmo de acontecer, porque ele sabe de tudo, ele tem o domínio de tudo. E estaria fazendo referência a esse livro do Senhor, que está com ele lá no mundo espiritual, como prova de que Deus já sabia que ele sabe de tudo, que ele tem um domínio sobre tudo.
estando registrado nesse livro, com mais uma comprovação. Mas quando eu li esse capítulo, ele me mostra uma situação de extrema desolação e falta de esperança. Porque apesar de todas as coisas que acontecem na Terra, efeitos climáticos, queimadas, tudo isso passa. No sentido que a Terra se reorganiza e as coisas meio que voltam para o lugar. Não fica tudo meio Chernobyl. Mas esse é um cenário de desolação e sem esperança, onde realmente seria um inferno. O inferno é isso. É a falta de esperança. A gente não tem nenhum mínimo de esperança de que aquilo vai melhorar ou que aquilo vai passar. É um inferno. Isso, e eu não consigo imaginar hoje na Terra um lugar que tenha todas essas características. Eu não consigo hoje trazer à mente esse lugar. Mas lá em Apocalipse, a gente estava até vendo o negócio dos cavalos, que haveria a romantização do inferno. E eu vi justamente um vídeo hoje, uma trans falando que ela fez um acordo com Deus de que ela seria boazinha, que ela não faria mal aos outros, não sei o quê, Pereira Caixinha de Pano. E que se fosse para ir para o céu, que ela acha que o que ela faz de bom daria a ela a possibilidade de ir para o céu. Mas que se fosse para ir para o céu com esse povo que condena os trans, que fala, que acontece, que fala a verdade, né, que traz a verdade, se for para viver com esse povo, eu nem quero. Eu prefiro ir para o inferno. Eu disse, realmente, é o fim dos tempos. É a romantização do inferno. As pessoas achando que realmente é um lugar de praia, é um lugar maravilhoso, tranquilo. E não é. Deus tem esse cuidado de mostrar, de exemplificar e de trazer ali uma figura que a gente consegue claramente perceber que não é algo bom. Quando fala dos urubus, tem um lugar aqui onde a gente mora, é uma encruzilhada. E sempre é lugar de colocar despachos, essas coisas. E é um lugar extremamente feio, sabe? De muito lixo, o povo sempre joga alguma coisa lá, e sempre tem alguma coisa ali. E você não vê pássaros lindos, você não vê essas coisas. Você só vê o urubu. E um dia estava chovendo, estava chuvoso. E não sei se você já viu esses muros que tem a cada um metro tem uma viga. Você já viram aqueles muros? Cada um metro tem uma viga. E em cada viga tinha um urubu. Não era intercalado, não. Era uma viga, um urubu, uma viga, um urubu. E a gente vai passando de carro tipo, milhares de urubus, assim, sabe? E você fica, meu Deus, que horrível, todos eles pretinhos, assim. E refletindo sobre isso, eu achei, nossa, que horrível. Cenário de The Walking Dead. Mas eu percebi que eles estão tomando sol, eles estavam ali todos. Mas era muito simétrico, sabe? Muito organizado, muito feio. Mas coitadinhos dos bichinhos, os bichinhos estavam tomando sol, estavam querendo se aquecer. Mas esse cenário que as pessoas têm que ter em mente de que não é algo bom, que não tem esperança, que é totalmente diferente do que a gente já viveu até hoje, né? Lauro chove direto. Eu já passei por entrar 1,5 metro dentro de casa, de ter, derramar, derrapar, o morro descer. Deslizar. E deslizar e derrubar casas. Mas mesmo assim, no final, as pessoas vão ali se reorganizando, vão limpando, lavando as coisas, e as coisas chegam a uma ordem, chegam à normalidade. Mas o inferno não vai ter esse momento de normalidade. É inferno sempre. É chama e fogo ardente. E a questão do piche, o piche ele tem algumas características, né? As pessoas usam na construção como hipermeabilizante, mas quando ele contamina o solo, essa contaminação ela perdura por muito tempo e mata tudo. Mata animais, nada consegue sobreviver ou nascer em um terreno contaminado por piche. É isso, minha contribuição. Perfect.
É isso aí mesmo. Nada acontece num lugar desse. Ezequiel 35. Todo mundo aí? Ezequiel 35, no verso 5. A gente vai ver especificamente o 5, o 6 e o 15. Pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Quando ele fala castigo final, seria o último momento que Deus tinha preparado para Israel até ali, onde Israel seria realmente chamada a atenção e ele virava a chave. Ele ia sair da idolatria com o cativeiro da Babilônia. Quando eles voltam, eles não são mais idólatras. Eles se voltam completamente para o verdadeiro Deus até hoje. Então, pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel a violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Quando ele fala não aborreceste, no sentido de você não quis evitar o sangue te perseguirá. Você não quis evitar a morte dos seus irmãos, pelo contrário, você matou seus irmãos, o sangue te perseguirá, as guerras te perseguirão, as batalhas te perseguirão. E aí no verso 15, como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó monte Seir e todo o Edom. Sim, todo. E saberão que eu sou o Senhor. Duas coisas aqui para mim que são supremas e que a gente deve carregar desse texto. Primeiro, Deus não se alegra com aquele que se alegra com o desastre do irmão. 2, a vingança é do Senhor. Não preciso eu me levantar para tentar fazer justiça com as minhas próprias mãos, com a minha sabedoria, com as minhas posses. Não. Deixa que o Senhor é quem vai exercer a vingança. Ele vai exercer o juízo, ele vai determinar a vingança e ele vai fazer justiça. Ok? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Dona Mari, Dona Marli, Dona Meire? Não? Dona Cida? Não? Então, ok. Dona Cida, indica alguém, então, para encerrar, para fazer a oração de hoje. Dona Marli? Dona Marli, perfeito. A coisa é Dona Marli estar acordada, viu? Dona Marli é uma guerra. Dona Marli está acordada, Dona Marli? E se acordar no susto, até acertar o botãozinho para abrir o áudio, aí já é outra guerra, mas hoje ela conseguiu. Aê, Dona Marli, acordada. Faz oração aí, Dona Marli. Senhor Deus, Pai, obrigada por este momento, por esta aprendizagem, Senhor. Muito obrigada, que o Senhor venha nos ensinar cada dia mais, nos preparar, Senhor, para o dia do Senhor. Pai justo, toma nossas vidas nas tuas mãos, nos dá uma ótima noite, abençoa nossa família, Senhor. Abençoa também esse povo que está lá no meio da guerra, Senhor. Não só em Israel, como da outra parte, porque são pessoas que são inocentes, ó Pai. Que o Senhor venha tomar cada um em tuas mãos, que a tua mão potente esteja sobre cada um dos teus servos, Senhor, nos grupos
na vida dos pastores, fortalecendo, dando direção, dando entendimento. Pai, abençoa, abre as nossas mentes, leva as pessoas, Senhor, amanhã para a tua casa, para ouvir a tua palavra, aquelas que foram convidadas, Senhor, que o evento que vai haver, Senhor, à tarde, que venha ter a tua presença, que as pessoas saiam de lá cheios da tua paz, da tua presença, do teu amor. Usa cada um de nós, é o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo lindo. Então, amanhã a gente se reencontra aqui. Deus abençoe cada um de vocês.